E se eu te dissesse que há mais de 90 anos, um dos videntes mais precisos da história previu um papel surpreendente para uma nação que hoje divide opiniões no mundo inteiro? Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, fez uma declaração que chocou seus contemporâneos e continua reverberando até nossos dias. A Rússia seria a esperança da humanidade. Não, você não leu errado. Enquanto o mundo assistia ao surgimento da União Soviética com medo e desconfiança, Cayce enxergou algo muito além das cortinas de ferro e das tensões políticas. Ele viu uma transformação espiritual que transcenderia ideologias e sistemas de governo, uma mudança tão profunda que alteraria o curso da consciência humana. Mas o que realmente significa essa profecia? Por que justamente agora, em 2026, essa visão se torna ainda mais relevante? A resposta vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre poder, espiritualidade e o destino da civilização. Cayce não falava de domínio militar nem de conquista territorial quando mencionava a Rússia como esperança do mundo. Suas leituras psíquicas apontavam para algo muito mais sutil e transformador: o despertar de uma consciência coletiva baseada em princípios espirituais universais, onde a liberdade religiosa e o reconhecimento da divindade em cada ser humano floresceriam de maneira inesperada. Ele profetizou que dessa terra emergiria uma nova compreensão sobre a relação entre o indivíduo e o coletivo, entre matéria e espírito, entre poder terreno e sabedoria cósmica. Mas aqui está o choque verdadeiro. Segundo suas visões, esse processo não aconteceria através de revoluções violentas ou imposições ideológicas, mas sim através de uma transformação silenciosa e gradual da alma russa, que eventualmente irradiaria para o resto do planeta. E agora, observando os movimentos globais atuais, os ciclos cósmicos que Cayce tanto estudava e as tensões que definem nossa época, nos perguntamos: estaríamos testemunhando os primeiros sinais dessa profecia se manifestando diante de nossos olhos? 1877, Kentucky. Nasce um menino que vai desafiar tudo que a ciência acredita saber sobre consciência humana. Edgar Cayce não pediu para ser profeta. Ele não estudou em mosteiros tibetanos. Ele não jejuou no deserto por 40 dias. Ele era um fotógrafo, um homem simples, um cristão devoto que lia a Bíblia todos os dias e ensinava na escola dominical. Mas quando fechava os olhos e entrava em transe, algo extraordinário acontecia. Sua voz mudava, seu vocabulário se expandia para incluir termos médicos que ele nunca havia estudado. E ele começava a falar sobre o passado, o presente e o futuro, com uma precisão que deixava cientistas perplexos e céticos furiosos. Durante 43 anos, entre 1891 e 1945, Cayce realizou mais de 14.000 leituras, todas documentadas, todas registradas por estenógrafas. Ele diagnosticou doenças que médicos não conseguiam identificar. Ele prescreveu tratamentos bizarros que funcionavam. Ele falou sobre vidas passadas na Atlântida, no Egito, na Pérsia. Mas o mais perturbador eram suas profecias. Ele previu a quebra da Bolsa de 1929, 2 anos antes. Ele previu a ascensão e queda de Hitler com detalhes assustadores. Ele previu terremotos, mudanças climáticas, o fim da Segunda Guerra Mundial. E no meio de tudo isso, no auge do conflito global, ele fez uma declaração que ainda ecoa 82 anos depois. A Rússia seria a esperança do mundo. 22 de junho de 1944. Leitura 3976-29. O mundo estava em chamas. Hitler dominava a Europa. Stalin governava com terror. E Cayce, deitado em seu sofá em Virginia Beach, começou a falar sobre o destino das nações. Ele não poupou ninguém. Inglaterra, arrogante. França, luxuriosa. América, adoradora do Deus do ouro. E então veio a bomba. Na Rússia vem a esperança do mundo. Não como às vezes chamado de comunista ou bolchevique. Não, mas liberdade. Liberdade para que cada homem viva para seu semelhante. O princípio nasceu. Levará anos para cristalizar. Mas da Rússia vem novamente a esperança do mundo. Pare. Releia isso.
Um vidente americano em plena Segunda Guerra, apontando para a União Soviética ateia como fonte de salvação espiritual? Como isso faz sentido? Faz sentido quando você entende que Cayce nunca falou sobre política. Ele falava sobre almas. Ele falava sobre karma coletivo. Ele via nações como entidades espirituais com missões evolutivas específicas. E quando olhou para a Rússia, ele não viu Stalin. Ele não viu o Kremlin. Ele viu algo mais profundo. Viu um povo que havia preservado uma verdade que o Ocidente havia perdido na corrida pela riqueza material. A verdade de que nenhum homem é uma ilha. A verdade de que minha liberdade só tem significado se meu irmão também for livre. A verdade de que acumular tesouros na terra enquanto meu vizinho passa fome não é sucesso, é pecado. Cayce viu que debaixo das camadas de opressão comunista, a alma russa guardava o segredo da verdadeira fraternidade. E ele sabia que quando esse segredo finalmente emergisse, transformaria o mundo. Existe uma palavra russa fascinante, sobornost. Não temos equivalente exato em português. Significa unidade espiritual orgânica, quando diferentes pessoas se reconhecem como parte de um todo maior, não por obrigação, mas por consciência desperta. É a compreensão vivida de que somos todos interconectados, que a alegria de um aumenta a alegria de todos, que o sofrimento de um diminui a plenitude de todos. Esse conceito atravessa séculos na cultura eslava, influenciando pensadores, escritores e místicos. E Cayce identificou nesse princípio algo crucial para a evolução da humanidade, a chave para transcender o individualismo extremo sem cair no coletivismo forçado. Pense na diferença de perspectiva. No mundo moderno, liberdade geralmente significa liberdade para buscar objetivos individuais sem restrições. É um valor importante, sem dúvida, mas Cayce viu emergir uma compreensão complementar. Liberdade também pode significar liberdade para servir, para contribuir, para fazer parte de algo maior que nós mesmos. Não por imposição externa, mas por escolha consciente nascida do reconhecimento de nossa interdependência essencial. É a diferença entre viver isolado em sua própria bolha e viver consciente de que cada ação afeta a teia inteira da vida. E essa segunda compreensão, segundo Cayce, seria o presente da Rússia para o mundo. Na mesma leitura, Cayce fez outra observação intrigante sobre a China. Sim, eventualmente a China despertará e essa se tornarão o berço do cristianismo conforme aplicado nas vidas dos homens. Ele não falava sobre religião institucional, mas sobre a aplicação prática dos ensinamentos universais de amor e compaixão. A ideia de que espiritualidade verdadeira se manifesta não em rituais, mas em como tratamos uns aos outros diariamente. Cayce via uma sinergia futura entre diferentes culturas e filosofias, cada uma contribuindo com sua sabedoria única para formar uma compreensão mais completa da existência humana. O que torna isso relevante para 2026? Vivemos um momento de profunda reorganização global. Antigas estruturas estão sendo questionadas, novas possibilidades estão emergindo, e talvez o mais importante, há um despertar crescente da consciência sobre nossa interconexão planetária. Questões ambientais nos mostram que ações em uma parte do mundo afetam todos. Crises globais demonstram que nenhuma nação pode prosperar sozinha por muito tempo. E cada vez mais pessoas buscam formas de viver que equilibrem necessidades individuais com responsabilidade coletiva. Cayce estava vendo o início desse processo de transformação. Um processo lento, medido em décadas e gerações, mas inexorável. Tradições místicas sempre ensinaram que diferentes regiões do planeta carregam frequências espirituais distintas. Cada terra tem sua função no organismo maior que é a consciência planetária. O Brasil é visto por muitos como terra de síntese espiritual, onde diferentes tradições se encontram e se misturam. A Índia preserva conhecimentos milenares sobre estados expandidos de consciência. Cada região contribui com algo único para a evolução coletiva. E a Rússia, segundo Cayce, carrega uma lição específica, a sabedoria que emerge da capacidade de transformar desafios em crescimento espiritual. A história russa é marcada por ciclos de transformação profunda.
Períodos de grande dificuldade alternados com renascimentos culturais e espirituais. E através desses ciclos, desenvolveu-se uma rica tradição de pensamento sobre questões existenciais profundas. A literatura russa é conhecida mundialmente por sua profundidade filosófica e espiritual. Dostoiévski explorando temas de redenção e significado, Tolstói buscando princípios universais de amor e não violência. Uma tradição intelectual que nunca se contentou com respostas superficiais, sempre buscando verdades mais profundas sobre a condição humana. Casey reconheceu nessa busca incessante por significado uma preparação espiritual importante. Há também o elemento geográfico que Casey considerava significativo. A Rússia possui a maior extensão territorial contínua do planeta. Vastas florestas, rios imensos, recursos naturais abundantes. Casey tinha visões sobre mudanças climáticas globais e acreditava que diferentes regiões ganhariam importância em momentos diferentes da história. Ele via a Sibéria, especificamente, como uma terra que desempenharia papel crucial no futuro da humanidade. Não apenas por seus recursos físicos, mas por algo relacionado à energia da própria Terra. Conceitos que a ciência moderna ainda está começando a explorar através da geobiologia e estudos sobre campos magnéticos terrestres. Mas o coração da profecia de Casey não está em geografia ou política, está em consciência. Ele via que a humanidade passaria por uma crise de valores, um momento em que teríamos que escolher entre continuar no caminho do materialismo extremo ou redescobrir verdades espirituais fundamentais. E acreditava que dessa crise emergiria uma nova síntese, uma forma de viver que honraria tanto a individualidade quanto a comunidade, tanto a razão quanto a intuição, tanto o progresso material quanto o desenvolvimento espiritual. E via sinais dessa síntese começando a se formar em lugares que o mundo não estava prestando atenção, porque estava focado apenas em indicadores econômicos e poder militar. Janeiro de 2026. 82 anos após a profecia. O mundo está em transformação acelerada. Velhos paradigmas estão se dissolvendo. Novas possibilidades estão emergindo. E a pergunta ressoa: o que Casey realmente viu? A profecia sobre a Rússia como esperança do mundo não era sobre supremacia de uma nação sobre outras. Era sobre o despertar de um princípio universal que aquela cultura particular preservou e que agora precisava ser reconhecido globalmente. O princípio da fraternidade genuína. Não fraternidade imposta por governos ou instituições, mas fraternidade que brota naturalmente quando reconhecemos nossa interconexão essencial. Casey ensinava que a evolução humana acontece em ciclos, períodos de individualização onde aprendemos sobre autonomia e responsabilidade pessoal, seguidos por períodos de integração, onde aprendemos sobre interdependência e responsabilidade coletiva. Ele via a humanidade entrando em um novo ciclo de integração, um momento onde as lições do individualismo precisariam ser equilibradas com a sabedoria da comunidade, onde o eu e o nós finalmente se reconciliariam em uma compreensão mais madura. E acreditava que culturas que haviam preservado valores comunitários fortes teriam algo importante a ensinar nesse processo de reequilíbrio global. A profecia também tinha um elemento de alerta. Casey via possibilidades, não certezas absolutas. O futuro dependia das escolhas que faríamos coletivamente. Se a Rússia usasse sua influência crescente para promover valores espirituais genuínos de fraternidade e respeito mútuo, a profecia se cumpriria. Se desviasse para caminhos de dominação ou imposição, a oportunidade seria perdida. Da mesma forma, se outras nações respondessem com abertura para aprender e integrar novas perspectivas, a transformação seria mais suave. Se respondessem apenas com resistência e medo, o processo seria mais doloroso. O destino não estava escrito em pedra, estava sendo escrito agora,
através das escolhas de milhões de pessoas ao redor do planeta que estão redescobrindo verdades espirituais eternas. E talvez esse seja o verdadeiro significado da profecia para nós hoje. Não é sobre torcer por uma nação contra outra. É sobre reconhecer que a salvação da humanidade virá da nossa capacidade de integrar sabedorias de todas as culturas, de transcender a mentalidade de nós versus eles e abraçar uma consciência planetária onde todas as tradições têm algo valioso a contribuir. A esperança que vem da Rússia, segundo Casey, não é exclusiva. É um lembrete de que cada povo, cada cultura, cada tradição guarda peças do quebra-cabeça maior. E só quando honrarmos todas essas peças poderemos ver a imagem completa. O despertar está acontecendo agora, não através de líderes políticos ou instituições, mas através da transformação silenciosa da consciência de milhões de indivíduos ao redor do planeta que estão redescobrindo verdades espirituais eternas. Então aqui está a verdade que Casey viu e que poucos tiveram coragem de aceitar. A esperança do mundo nunca esteve em governos, sistemas econômicos ou alianças militares. A esperança sempre esteve adormecida no coração da humanidade, esperando o momento exato para despertar. E esse despertar não acontece através de revoluções violentas ou imposições ideológicas. Acontece silenciosamente, como sementes que germinam sob a terra antes de romper a superfície. A Rússia, nessa visão profética, não é a salvadora do mundo, mas o espelho que nos força a confrontar quem nos tornamos. É o catalisador que nos obriga a perguntar: ainda lembramos o que significa viver para o próximo? Ainda carregamos em nós a capacidade de colocar o bem coletivo acima do ganho individual? Ou perdemos isso para sempre na corrida pelo sucesso material? 82 anos depois daquela leitura em Virginia Beach, não estamos mais debatendo se Casey estava certo ou errado. Estamos vivendo a cristalização do princípio que ele viu nascendo. E cada um de nós, brasileiros, ocidentais, orientais, todos somos parte dessa alquimia global. A pergunta que resta não é mais sobre a Rússia, é sobre você. Porque a transformação planetária que Casey previu não acontece em palácios presidenciais ou salas de conferência internacional. Acontece dentro de cada indivíduo que escolhe conscientemente viver de forma diferente, que escolhe ver no vizinho não um competidor, mas um irmão, que escolhe medir riqueza não pelo que acumula, mas pelo que compartilha. A esperança do mundo não virá de um lugar geográfico específico, virá da massa crítica de seres humanos que finalmente despertam para a verdade simples e devastadora de que estamos todos conectados. Se este vídeo tocou algo em você, se acendeu uma fagulha de questionamento, não deixe essa energia se dissipar. Curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal porque a jornada pelos ensinamentos de Casey está apenas começando. E deixe nos comentários, o que você fará diferente a partir de agora? Como você será a esperança que o mundo precisa? Porque no final, a profecia não se cumpre sozinha, ela se cumpre através de nós.